a nós quanto Igreja do Senhor Jesus. E eu separei aqui um texto do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11 ao 20, e capítulo 5, 26 ao 33. São dois textos no mesmo livro que nós vamos dar a leitura e depois seguiremos dentro do assunto. Eu já lhes digo qual é o tema que vamos tratar nesta noite. Atos capítulo 4, versículo 11 ao versículo 20. Quem encontrou, diga comigo, amém. Amém. Você disse depois de mim, eu disse comigo, amém, aleluia, glória a Deus. Efeito delay, aleluia, efeito satélite, glória ao nome do Senhor Jesus. Nos diz a palavra do Senhor Jesus: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgais vós se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Agora vamos para o capítulo de número 5, a partir do versículo 26. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Porque o Deus de nossos pais, ressuscitou Jesus, ao qual vós mataste, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão de pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porém,
ouvindo isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Amém. Amém. Tome seus assentos. Glória ao nome do Senhor Jesus. E como, irmãos, eu dizia, nós estamos vivendo um tempo em que a igreja, nós temos muitas pessoas formadas, não digo só academicamente, mas teologicamente, em nossas igrejas. Muitas pessoas. Mas, meus irmãos, em algumas delas, dentro da igreja, falta-lhe a condição de ter ousadia e segurança de separar o que diz a palavra de Deus, separar uma e outra coisa. A Bíblia diz que aí a gente precisa aprender a separar. É o assunto que nós vamos tratar nesta noite. Com respeito à obediência à autoridade, ou ao Estado, ou a quem instituído. E o tema é o seguinte, é uma pergunta: a quem devemos obedecer? A quem devemos obedecer? Ligeirinho a gente já grita: a Deus! Ok, está tudo correto. E outro diz: a Deus e a autoridade. Ok, também está correto. E a gente vai ver esse assunto. Então, a quem devemos obedecer? A autoridade constituída, ou seja, as autoridades, ou o Estado que é constituído, ou a autoridade divina? A quem devemos obedecer? Eu daria a resposta rapidinho aos dois: a autoridade constituída e a autoridade divina. Só que a gente tem que aprender na palavra de Deus a que momento, em que oportunidade eu tenho que obedecer à autoridade constituída e em que momento eu devo obedecer à autoridade divina. Eu preciso aprender a separar isso. De quando eu digo eu e você, nós, os servos de Deus, nós precisamos, porque muitos de nós estamos errando e errando muito, irmãos. Muitos de nós, principalmente neste tempo, estamos deixando de atuar, de fazer o que precisamos fazer, o que precisa ser feito, porque estamos dizendo: nós temos que obedecer à autoridade. E quando é que devemos obedecer? E até quando devemos obedecer à autoridade? Tem limites, meus irmãos. Aleluia. Eu li dois textos aqui que já nos colocam em alerta sobre este assunto, meus irmãos. E o exemplo não vem de agora, o exemplo vem lá de trás, no início da igreja, e está registrado nas Escrituras Sagradas. Se está registrado nas Escrituras Sagradas, arrancam minha cabeça, mas eu não nego o que está aqui escrito, porque o que está escrito a palavra de nosso maravilhoso Deus. Amém, meus irmãos? Bom, então Paulo, meus irmãos, Paulo escreve na carta aos Romanos, no capítulo 13, e é para lá que nós vamos. Romanos capítulo 13, ele escreve acerca da autoridade constituída. O texto está em Romanos capítulo 13, versículo 1 ao 7. Glória ao nome do Senhor Jesus. A autoridade constituída. Preste muito atenção a este texto, meus irmãos, que ele está bem separadinho. É só a gente ler com atenção e vamos saber quem é quem. Quem é quem? Quem é a autoridade constituída e quem é a autoridade divina, para que é a autoridade constituída e o que devemos obedecer
até quando é da autoridade. Glória ao nome do Senhor Jesus. Diz no capítulo 13 da carta de Paulo aos Romanos, no versículo 1, toda alma, todo ser vivente, humano, ser humano, toda alma esteja sujeita às autoridades. Então, eu logo entendo que eu tenho que estar sujeito à autoridade. Mas logo me surge uma pergunta, irmão Renan: até quando eu tenho que estar sujeito a esta autoridade? Sigamos, daqui a pouco a gente tem a resposta para isso, né? As autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Então, logo quando eu leio esse versículo, encerro ele, eu fico, meu Deus, então eu não posso fazer nada. O que diz a autoridade é ordem, porque foi instituída por Deus, e eu tenho que obedecer para não desobedecer a Deus. Calma, meus irmãos, tranquilamente, aleluia, não se perturbe. Nós vamos saber como é que se processa esta questão de obedecer à autoridade constituída por Deus. Toda a autoridade que há, constituída por Deus. Vamos para o versículo agora, número 2. Por isso, aqui já engrossou o caldo, já causa dificuldade para muitas pessoas. Porque, por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Ai, meu Senhor, tem crente tendo confusão com isso, irmãos. Aleluia. A autoridade diz, eu roubo, pode roubar também. Então a autoridade está dizendo, eu vou roubar. Ela disse para roubar. A autoridade faz gato, anete, late, água, todo tipo de gato e gatões. Então eu faço também, porque a autoridade, irmãos, temos que ter muito. Isso é só um exemplo, né? Isso é um exemplo só para exemplificar, para a gente poder encontrar o caminho, né? Glória ao nome do Senhor. Então a gente, por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Ai, ninguém quer ser condenado. Quem quer ser condenado, irmãos? Então, eu vou fazer algumas colocações aqui, os irmãos não me queiram mal, viu? Aleluia. Então, o homem desfaz o hospital de campanha e só ergue a tenda lá e não coloca nada. E a gente está aplaudindo, né? Aleluia. E o desvio de dinheiro? Mas a autoridade disse, eu tenho que obedecer porque eu não quero que acarrete situações graves sobre a minha vida. Calma, meu irmão, tranquilamente, tenha cuidado no que você está lendo, no que você está analisando. É porque tem muitos de nós, meus irmãos, que só pegamos esses 2 primeiros versículos e paramos por aí nele e nos agarramos e damos um formato doutrinário quanto à obediência à autoridade e fazemos tudo o que ela quer. Lá no princípio não foi assim não. Aleluia. Não foi assim não. Se sabia separar. Agora, no fim, aleluia, princípio, fim, está chegando o dia de Jesus, voltar para arrebatar a sua igreja, tem que ser a mesma coisa, a gente tem que se aprender a separar, meus irmãos. Aleluia. Não, eu sou crente pentecostal, sou vivo, aleluia, cheio de poder. Maravilha. Eu desejo que você seja crente pentecostal e eu também, cheio de poder, aleluia, aquele que pipoca mesmo, meus irmãos, mas que saiba separar cada coisa que está nas Escrituras. Aleluia. Isso causa-nos bem-estar, isso nos causa firmeza, isso nos livra de sermos enganados, ludibriados por qualquer que apareçam se apresentando a título de que eu sou a autoridade. E como autoridade,
foi constituída por Deus. Cuidado, meus queridos e amados irmãos. Vamos para o versículo 3. Diz: porque os magistrados são terror não são terror, obrigado, irmão. Não são terror para as boas obras. Os magistrados não são terror para as boas obras. Então, se eu faço corretamente, se eu ajo corretamente, se eu vivo corretamente, eu não tenho que ter preocupação nenhuma. Aleluia. Um dia, seu magistrado, como vai, seu magistrado? Tudo bem? Não vou tremer na frente da autoridade, nem porque existe a autoridade, porque ele não me causa terror. As obras, a minha atitude comportamental em todo o meu viver, não me causa preocupação nenhuma. Eu estou tranquilo. Mas algumas ameaças, pode ameaçar quando quiser, estou tranquilo, louvado seja o nome do Senhor. Este não é o caso de muitos irmãos, muitos crentes dentro das nossas igrejas. Se sentem ameaçados, se sentem amedrontados pela autoridade. Glória ao nome do Senhor Jesus. No dia, no início de tudo, desse tempo, né? Aleluia, no dia a autoridade chegou lá na frente, e a autoridade foi correta, irmãos. Não adentrou o primeiro portão, foi correta. Eu pedi para que a autoridade entrasse, e a autoridade era a autoridade, debaixo de autoridade, porque é a autoridade do Estado e é a autoridade servo de Deus também, debaixo da autoridade de Deus. E conversamos, irmão, não fui com medo nenhum, aleluia, não. Porque nós temos que ter o posicionamento correto de quem são as autoridades, de quem somos nós, quanto a elas e quanto à autoridade divina. A gente tem que aprender a separar, irmãos. Porque a gente, nesse tempo que estamos vendo, essas últimas 3 décadas, nos tornamos muito canelinha de fogo, sapatinho de fogo, né? Crente de canelinha de fogo, crente de sapatinho de fogo, aqui tudo de fogo, e muito fogo, e pouco entendimento na Bíblia, na palavra de Deus. Pastor, o senhor é contrário às canelinhas de fogo, sapatinho de fogo? Contrário em nada, irmãos. Pode esquentar seu sapatinho aí. Pode esquentar sua canelinha aí. Nenhum problema, irmão. Mas nenhum mesmo, aleluia. Agora, o que eu desejo para esta igreja e para a igreja do Senhor é que nós saibamos cada coisa. Aleluia. Tem crente nesse tempo com medo tremendo em casa, irmãos. Aleluia. Tem crente dependendo de decretos e decretos. Hoje, o pastor lá de Passos fez um contato comigo. Irmão, está tão terrível lá no interior de Minas Gerais, Passos. Irmãos, eles estão vivendo, meus queridos, com um decreto que fez o prefeito agora. O prefeito está maior do que o presidente da República. É uma coisa tremenda. Fez um decreto possibilitando nas igrejas apenas 35 pessoas com distanciamento físico um do outro e usando todas as exigências que o município, através do seu prefeito, está fazendo. E a igreja está atendendo tudo isso. Aí ele me disse: estamos esperando um outro decreto para ver se ele vai renovar esse decreto de apenas 35. A igreja só tem 35, maravilha, só tem 35. E quem tem mais? Então, meus irmãos, a igreja está submetida, quase esmagada pelas autoridades. Aí você pergunta: devemos obedecer ou não devemos? Eu não vou tocar no assunto que está mais para frente aqui, eu vou lhes explicar já isso, viu, irmãos? Se devemos ou se não devemos, como deve ser o nosso comportamento. Sigamos
Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu estou no versículo o quê? 3, né? Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para quais obras? As más obras. Então você vacilou, fica com medo, porque vai ter correção para você. Mas se você está tranquilo, trabalhando certo, correto, vive uma vida correta, não se amedronta. Mas se me acusar a si mesmo, não só te acusar a si mesmo, irmão. Aleluia. Você está correto, louva a Deus, porque eles não são terror para os que estão corretos, senão para os incorretos. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Coisa boa, não é? Isso tudo é a Bíblia que diz a palavra de Deus. Vamos mais um pouquinho. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Nos faz uma pergunta. Faz o bem e terás louvor dela, da autoridade. Ou seja, né? Vai considerar realmente que somos o que somos, porque somos daquele que é. Aleluia. Somos pessoas corretas. Então vivamos uma vida correta diante dos homens, diante das autoridades. Então vamos receber louvor desta autoridade. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Facinho, não é? Não é facinho de entender? Agora a gente tem que esmiuçar um pouco, né? Estudar. Versículo 4 diz: porque ela, a autoridade, é ministro de Deus para teu bem. Então a autoridade, ela existe para o bem. Ela não existe somente para existir e para ser autoridade. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde, ou em vão, não traz debalde, em vão a espada. Ou seja, a correção ela vem, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Versículo 5: portanto é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo. Eu vou estar sujeito pelo medo, porque posso ser castigado. Não é assim que deve funcionar. Mas também pela consciência. Eu tenho que estar consciente do padrão de vida correta que eu devo ter e viver. É assim. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 6. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus. Porque eu pago meus impostos, meus tributos, porque tenho que pagar, é o meu dever. São ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Versículo 7: portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, a quem imposto, a quem temor, a quem honra. Tudo direitinho, irmãos. Aleluia. Aliás, é bom que a gente se lembre de uma coisa. Nós agora vivemos em quê? Em novidade de vida. Tem crente que não atenta para a vida dele agora. Novidade de vida. Agora eu vivo em Cristo. Eu sou e tenho que ser uma pessoa não só diferente, mas diferenciadas. Aleluia. Isso não quer dizer orgulhosa, agora soberba, altiva. Não, irmãos. Diferenciada, porque aconteceu uma obra sobrenatural na minha vida. E isso me leva a ser esta pessoa diferenciada. Aleluia. Como eu vivia, já não vivo mais. O que eu fazia, já não faço mais. É porque a lei está me proibindo? Não, meus irmãos, porque agora o que aconteceu com a minha vida me fez abrir mão de tudo isto e me tornar uma pessoa diferenciada para Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Viu? Isso dá para dar aleluia, viu, irmãos? Glória a Jesus. Glória a Deus. Porque isso glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Sabemos como é que nós devemos ser. Bendito seja o nome do Senhor. Isso nos traz uma fortaleza tremenda, meus irmãos. Tremenda. Glória a Deus. Me ajuda aí, Câmbio. Glória a Deus, porque esse assunto eu acho bom em particular. Bendito seja o nome do Senhor. Então, a quem devemos obedecer? A autoridade constituída ou a autoridade divina? Atos 5 e 29, está escrito aqui: porém,
Respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Foi o texto que nós lemos lá no início também do capítulo 4. Porque as autoridades, olha irmãos, uma coisa aqui que é bom que se observe, que essas autoridades que queriam fazer os apóstolos se calarem, eram autoridades não diretamente do governo do Estado, eram autoridades, digamos assim, na linguagem de hoje, eclesiásticas. Mas a gente vai obedecer, deixar de obedecer a Deus para obedecer aos homens? Ou seja, eles queriam, estavam exigindo que eles não ensinassem mais no nome de Jesus, que não falassem mais em nome de Jesus. Que coisa tremenda, meus queridos irmãos. Aleluia. Nem na China comunista eles estão conseguindo isso, porque eles dizem do lado: não faça. Aí está a enorme igreja subterrânea lá na China, e quanto mais querem parar cristão, mais os cristãos crescem lá. Eles entenderam esta realidade, e isto é fato, irmão. Existe a igreja na China, aleluia, que os chineses comunistas querem fazer parar, mas não consegue. Ela se multiplica a cada dia, porque ela entende esta realidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós, os crentes brasileiros, a gente diz: não, a gente tem um jeitinho brasileiro, e vai se levando e vivendo, vai se debandando para o lado do jeitinho brasileiro. Aí fica com um jeitinho igual certas autoridades, que dá um jeitinho de receber, eu vou entrar nisso aí, irmãos, aleluia, de receber a verba não licitada, assim se diz? Não licitada do governo para fazer os hospitais, para combater o Covid-19, e desvia, não faz o hospital, nem atende ninguém no hospital, e o bolso se enche, e vai para o paraíso fiscal. É desse jeito, meu irmão. E tem gente cristã, abre aspas, fecha aspas, aleluia, se demandando para esse lado, a título de que estou obedecendo à autoridade. Irmãos, aqui nos diz a palavra de Deus que antes temos que obedecer à autoridade divina. Deus, aleluia, tem o tempo e o momento de obedecer à autoridade constituída, e tem o tempo de obedecer à autoridade divina e o tempo de obedecer às duas, desde que seja adequado estar obedecendo a uma e a outra, porque a autoridade é constituída por Deus. Mas eu já vou dizer daqui a pouco até quando essa autoridade está constituída por Deus. Aleluia. Porque tem um montão de gente discutindo. Olha, tem até gente botando na internet. Aí escreve lá bonitinho, né? Não escolheram, né? Era bom que tivesse aqui nesta noite para rir comigo, né? Aleluia. Vocês não escolheram, agora estão achando ruim. Quantos aqui votaram no Wilson Witzel? Quantos votaram nele? Aleluia. Era bom no momento, irmãos. Era bom. Aleluia. Ficou ruim? Não presta. Ninguém tem que estar rindo aí, meus irmãos. Porque isso é uma questão de ideologia. É uma questão de escolher uma pessoa. Aleluia. Quando a escolha, esta pessoa é instituída, ou constituída como autoridade para governar. Se ela, pelo caminho, começa a falhar, aí a coisa toma outro rumo. Então se tranquilize. Você que escolheu para ser o seu governador do estado do Rio de Janeiro, o senhor Wilson Witzel, aleluia, no momento você escolheu o que tinha de melhor, agora ficou pior, aleluia, é o pior governador. É pior agora, aleluia, é pior. Eu vou morrer dizendo: não, é o melhor. Não, irmãos, é o pior, junto com o vizinho dele aqui, ó, logo ali da parte sul, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A gente precisa, meus irmãos,
ter essa consciência de quem ou a quem devemos obedecer. Amém, meus irmãos? Aleluia. Está engrossando? O caldo está engrossando ou está bom? A gente precisa entender, irmãos. A gente é igreja. Igreja não é a sola de sapato de ninguém. A igreja é a noiva do Cordeiro. Aleluia. Aleluia. A noiva do Cordeiro. É uma noiva. Glória ao nome do Senhor. A veste da noiva é embranquecida pelo sangue do Cordeiro. A noiva, ela está adornada. E quem é que adorna a noiva? A palavra de Deus aplicada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória Aleluia. a Deus. Deus ordena que os cristãos obedeçam o Estado. Está certo ou errado? Está certo. Deus ordena que os cristãos obedeçam ao Estado. Porque este, ou seja, o Estado, como Constituição, é ordenado e estabelecido por Deus. As autoridades. É ordenada e é estabelecida por Deus. Aleluia. Então, se é estabelecido por Deus, eu devo obedecer. Glória a Deus. Segundo, por que Deus instituiu o governo? É uma pergunta. Por que Deus instituiu o governo? Deus não podia comandar tudo ele mesmo, porque ele manda mesmo, é ele que diz tchau e acabou, e é soberano. Mas foi necessário, meus irmãos, aleluia, depois de um determinado tempo, que as autoridades fossem instituídas, que o governo fosse instituído, foi necessário. Aleluia. Eu olhei se estava vermelho aqui, porque se não tivesse, tinha acabado, mas ainda está verde, o sinal ainda está verde, aleluia. Só que o sinal está pouco, viu? Aleluia. Todo mundo notou. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então, meus irmãos, por que Deus instituiu o governo? Porque neste mundo caído, pergunta aos irmãos, o mundo é caído, degenerado, sim ou não? Sim. É. Então Deus tinha que trazer o formato dentro da humanidade que viesse coibir essas aberrações dentro do mundo, dentro da sociedade. E como fazer isso? Constituindo a autoridade. Irmão, isso é difícil de entender. Constituindo a autoridade. Bom, e então, meus irmãos, precisamos de leis que nos protejam do caos e da desordem. Há caos e desordem em toda a terra, há ou não? Sim. Então se precisa de autoridade para coibir isto. Por isso Deus constituiu. Porque Deus, se Deus governasse direto, essas aberrações, essas desordens, tudo que estão por toda parte, Deus chegava e acabava no momento. Mas Deus gosta que os homens conduzam as coisas. Porque Deus não quer causar nenhuma destruição. Deus quer resolver. E quando o ser humano fala, é mais fácil de ser entendido humanamente. Então, Deus instituiu a autoridade para que a autoridade viesse resolver com aqueles que estão ao seu nível de ser humano, viesse resolver a situação. Bom, então, precisamos de leis que nos protejam do caos e desordem que existe por consequência do pecado. O caos e a desordem existem por consequências do pecado. Foi o pecado que trouxe isto. Quanto mais pecado, quanto mais influência pecaminosa, mais desordens, mais caos vai existir. É inconcebível, meus irmãos, de que
se mande uma verba para determinado lugar com muita necessidade e apareça alguém que desvie isso. Isso aqui é um caos. Isso acontece por quê? Por causa da desordem. Então tem que ter a autoridade que venha coibir isto, né? Aí quando aparecem as autoridades corretas que vão coibir isto, aí aparecem outros que querem se fazer autoridade e rejeitam a autoridade correta. Mas quem tem que prevalecer? A autoridade correta, porque está dentro dos padrões divinos, sabe? Que foi instituído para fazer tal coisa e está fazendo. Glória ao Senhor. Estou mencionando nome de ninguém, né? Estou dizendo aqui o que diz a palavra do Senhor. Então, agora este governo civil, assim como tudo mais da vida, está sujeito à lei de Deus. E é isso que tem que se saber. A autoridade constituída, aleluia, quase morri, glória a Deus, aleluia. Aí eu fico mais, aleluia, permanece, viu? Glória ao Senhor. Talvez foi um demônio que passou correndo, né? Aí deu uma interferência, mas ele já passou. Glória ao nome do Senhor, já foi, glória a Deus. Então, meus irmãos, este governo civil que é constituído, esta autoridade, assim como tudo mais na vida, está sujeito à lei de Deus. Sujeito. Deus coloca, Deus tira, Deus faz o que Ele quer. Tem que estar sujeito à lei de Deus. Irmãos, a autoridade constituída, ela não pode legislar em causa própria. Vamos falar dos poderes do Brasil. Poderes executivo, legislativo e judiciário. Quem é o poder executivo? Aí, no nível federal, o presidente da República, com seus ministros, obrigado, com seus ministros. Quem é o poder legislativo? A Câmara Federal, são os deputados federais e os senadores. Por isso eu falei para os irmãos que alguma coisa técnica a gente estava falando dentro da mensagem. E o poder judiciário? A turma lá, os 11, né? Do Supremo STF, Supremo Tribunal, dá quase uma música federal. Os guardiães da, como chama o nome do negócio? Da obrigado, Bíblia sabe tudo, da Constituição. Mas nenhum deles, aqui as derivações, né? Tem o do eleitor, né? O Supremo Tribunal Eleitoral. Tem os outros lá, todas as derivações da área da justiça. Ninguém pode legislar em causa própria. Assim como nós, a igreja, não pode legislar em causa própria. O bonitinho que está aqui todo momento lhes falando, não pode legislar em causa própria. Só devemos legislar pela causa do Senhor nosso Deus. Amém, igreja? Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, cada um no seu quadrado, no seu lugar devido. Louvado seja o nome do Senhor. E todos submetidos à lei de Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Por que essa gente, na sua maioria, tem problema? Porque não são submetidos, meus irmãos, à lei de Deus. Não querem. São ateus, são à toa, são um bruxo, são não sei o que, são satanistas, são da frente, são de trás, são do lado, menos de cima. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu acho que um montão de gente vai ouvir isso, vai para o YouTube, né? Meu Deus do céu. Oh, glória! Aleluia! Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então, meus queridos irmãos, então este governo, que existem essas autoridades que são constituídas, assim como tudo mais da vida, está sujeito à lei de Deus. Sigamos. Deus estabeleceu o Estado para ser um agente da justiça. Um agente da justiça. Ou seja, trabalhar, agir
com justiça. Agir com justiça. Aleluia. E assim refrear o mal mediante o castigo, ou seja, correção. Agir com justiça, refrear o mal mediante o castigo. De quem? Do malfeitor. O que é castigado, que é corrigido, é o malfeitor. E isso está estabelecido para que se faça assim. E fazer o que mais? E proteção dos elementos bons da sociedade. Por isso está, meus irmãos, estabelecido o Estado como agente de justiça, para corrigir o errado e para proteger o que está certo na sociedade. Agora tem uma turma aí, irmãos, que merece ser corrigido e não quer ser corrigido de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas tem que ser corrigido. O Estado está por aí. O Estado está para isso. Louvado seja o nome. O governo estabelecido está para isso. A autoridade constituída está para isso. Aleluia. Corrigir o errado, proteger o que está certo dentro da sociedade. Mas, como nós vivemos num país, meus irmãos, que uma grande maioria é anarquista, não no sentido ideológico, mas é anarquista no sentido da anarquia, né? Aleluia. O cara está na pior, aí ganha aí R$600, aí se eu não trabalhei, vai ali no moço da esquina, gasta R$600 de cachaça. O governo deu para tu comer, infeliz. Então, é um sentimento de anarquia, irmãos. De anarquia. As pessoas não colocam as coisas no seu devido lugar. Então, isso precisa ser corrigido. Diz, eu não sei se é fake news ou se é verdade, que o filho daquele famoso evangelista, não, jornalista da Rede Globo, né? Disse que ele se inscreveu no, como se chama o negócio de receber 600, irmãos? Auxílio emergencial, aleluia, auxílio emergencial. Disse que o moço, filho do famoso lá, irmão, que ganha não sei quantos, mais de 1 milhão, sei lá, porque ganha um montão de dinheiro, se inscreveu e recebeu. Meus irmãos, isso é anarquia, irmãos, anarquia. Oh, meu Deus do céu, meus queridos irmãos, nós somos igreja. Calma, irmão, mexer com os ânimos, calma, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos queridos, nós somos igreja, nós temos que saber isso. Não, eu sou espiritual, eu não me meto com essas coisas. Pois agora comece a se meter. Olhe para as Escrituras e comece a fazer os análises como tem que ser feito e separar as coisas, meus irmãos, para você ser um crente balizado, fortalecido, norteado pelas Escrituras e saber o que é cada coisa e qual o lugar de cada um. Qual o lugar da autoridade constituída, o lugar do Estado, porque estão as autoridades constituídas para coibir aqueles que necessitam serem coibidos e para proteger aqueles que necessitam realmente serem protegidos. Bendito seja o nome maravilhoso do Senhor, nosso maravilhoso Deus. Aleluia. Versículo 3 e 4 do capítulo 13 da carta aos Romanos nos diz, voltamos a ler, glória ao nome do Senhor Jesus, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, não traz em vão a espada, ou seja, a correção, porque é ministro de Deus e vingador para castigar, porque faz mal, e faz bem não.
Aleluia. Por isso está aí a autoridade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você que está anotando aí, tem mais uma referência, não vou ler porque o relógio ficou aborrecido comigo hoje, né, irmão? O relógio ficou aborrecido. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13 ao 17. Coloque aí dentro disso aí. Bom, vamos. Paulo descreve o governo tal como ele deve ser. Paulo descreve o governo tal como ele deve ser. Atenção, como deve ser o governo. Aí você vai saber melhor a quem você deve obedecer. A autoridade constituída ou a autoridade divina? Neste pontinho aqui, já refrescamos a cabeça de cada um, a gente vai dar para entender melhor. Quando o governo deixa de cumprir a sua devida função, estão entendendo? Quando o governo deixa de cumprir a sua devida função, ele já não é ordenado por Deus. Ué, deixa? Deixa. Deus não ordena, meus irmãos, cafajestes. Não. É ordenado por Deus, vai correto, saiu do caminho, a ordenação de Deus também saiu. Tá só. A sua deriva. Dá para entender isso? Não tem a ordenação de Deus, não tem a direção de Deus, a orientação nem a proteção de Deus. Um certo governante aí, a qualquer nível, está muito bem, trabalhando muito bem, todo mundo muito dele, tudo muito bem, está aí no mandato maravilhoso, tudo andando maravilha, em todos os sentidos, em todas as áreas do seu governo, anda tudo muito bem. De repente resolve fazer outra coisa. Deus não está mais no negócio com ele. Deus saiu, vai sozinho. Bendito seja. É difícil de entender isto? É meio difícil de aceitar, né, irmão? Mas é a realidade. Eu vou estar dando aqui, o evangelista canta, sabe tudo de Bíblia, né, irmãos? Está dando aqui o exemplo de Saul. Saul, o primeiro rei de Israel, né? Estava tudo muito bem, foi instituído rei sobre Israel, maravilha. Aí começou a fazer a deles, por conta dele, né? Por conta dele. Aí Deus saiu, disse, pode ir só. Rasguei o reino, né? Obrigado, irmão, pela ajuda minha. Glória a Deus. Tirei o reino, rasguei o reino. Tu não é mais o rei que eu constituí. Está só aí, né? Cumprindo o mandato. Cumprindo o mandato. Pois é, meus irmãos. Então, Paulo descreve o governo tal qual ele deve ser. Quando o governo deixa de cumprir a sua devida função, ele não é ordenado mais por Deus, nem está cumprindo com o seu propósito. Deus não está mais nem cumprindo com o seu propósito. Sai. Então, agora vamos, meus irmãos, a um exemplo. E esse exemplo nós devemos aplicar. O indivíduo está ruim pra caramba, estou aborrecido, estou chateado, eu fiz minha escolha, eu achei que era bom. Tudo bem, não fica chateado não. Cumpre o que a palavra de Deus diz. Cumpra o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que nós devemos orar por todas as autoridades. Então o Estado exige algo contrário à palavra de Deus. O Estado exige algo contrário à palavra de Deus. Você tem que cumprir? Não. Contrário à palavra de Deus? Vamos ver o que diz aqui outra vez no versículo 29 do capítulo 5 de Atos. Porém respondeu Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Por quê? Porque eles queriam calar o povo de Deus, o servo do Senhor. Proibiram a que ele falasse de Jesus. E vamos obedecer. Nos proibiram. Deixar de falar? Não, vamos falar. Mas vamos castigar. Mas vamos falar. Vamos buscar meio de falar. Aleluia. Já pensou, meus irmãos, se na China, no Coreia do Norte, meu irmão? Coreia do Norte tem cristão, irmão. Tem até missionário lá. Aleluia.
hoje nos proíbe. E a gente fala assim, não, tá bom, sua autoridade. A gente está de acordinho com você, tá? Aleluia. Você foi constituída por Deus. Então a gente está de uma palminha para você. Palminha, uma conversa, irmãos. Aleluia. Nós vamos falar. A gente não pode nos calar, meus queridos, obedecer aos homens e deixar de obedecer a Deus. Não, obedecer a Deus. Aleluia. Ah, mas a gente pode sofrer represália. Aleluia. Eles fazem represália aqui na terra, mas eles não podem impedir o crente que é fiel de orar no céu. Jesus. Glória ao nome de nosso Pai Celestial. Então, Atos 5 e 29, Atos capítulo 4 e versículo 20, irmãos. 4 e versículo 20, 19 e 20, é o que nós separamos dentro do texto, diz aqui, aleluia. E respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai vós se é justo diante de Deus, ouvirmos-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Aleluia. O que temos visto, irmão? Jesus salvar. O que temos visto? Jesus operar milagre. O que temos visto? Jesus libertar. O que temos visto? Jesus batizar com o Espírito Santo. O que temos visto, meu irmão? Jesus prometeu que foi para o céu e vai voltar a arrebatar a sua igreja. Vamos nos calar diante de todas as circunstâncias? Não, meus irmãos. Não podemos nos calar. Assim foram os apóstolos. Mas tem um montão de gente frouxa aí que está se calando. Está se calando. Cheio de frouxa aí. Está se calando. Sou politicamente correto. A Bíblia diz que a gente tem que obedecer à autoridade. Ah, está lendo pouco a Bíblia. Só leu só aquele trechinho que lhes interessava, ficar em casa tomando chimarrão. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O que diz que depois do chimarrão saiu o trecho da campanha para trabalhar, você não leu. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então, se o Estado exige algo contrário à palavra de Deus, vamos obedecer. Para quem está escrevendo, irmão, Daniel capítulo 3, versículo 18, e Daniel 6, 6 a 10. Daniel capítulo 3, 16 e 18, fala dos 3 moços. Aleluia, o homem fez a estátua, aí o X9 foi lá e disse, tem uns caras aí que não se ajoelharam diante da tua estátua, não, rei, manda chamar, e vamos tocar agora. Aí disse, vocês vão agora ouvir a música ser tocada, e vocês vão se ajoelhar e falar, minha estátua. Eu quero ver se o Deus de vocês vai livrar vocês. Olha, a nós não importa esse negócio. Se vai livrar ou não, mas a gente não se ajeita. Então, a música, a gente não se ajeitou. Aleluia, glória a Deus. Então, joga na fornalha de fogo ardente, aquecida, não sei, 7 vezes mais. Os irmãos estão aqui afiados, glória a Deus. 7 vezes mais, aleluia. E quando jogaram, os que lançaram os homens na fornalha, foram assados, irmão, viraram nada, aleluia. Aí o rei olha lá, cheio de banca, né? Aleluia. Como diz o Jó, porque disse, Como é que diz o Jó? Cheio de banca? Cheio de marra. Fala alto, Cheio de marra. Cheio de marra, né? O rei cheio de marra, né? Aleluia. Aí deu uma olhadinha assim, deu uma olhadinha assim e disse, nós jogamos, foi 4? 3. Nós jogamos 3, aleluia. Eu estou vendo agora 4. Mais um 4. Aleluia. 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 Vê outro sinal, mandou sinal invejoso, né? Aleluia. Disse, olha, tem um cara aí no teu reino, tu colocou ele lá em cima, é de outra nação. Olha, ele não se ajoelha ali.
Obrigado. Faz petição a outro Deus que não é o Deus daqui da gente. Aleluia. Glória a Deus. Faz um decreto aí, rei. Faz um decreto aí. O decreto de vitória aí. Aleluia, com chinês. Faz um decreto aí. Glória ao nome do Senhor. Se durante o período ele não se ajoelhar e orar a outro Deus, a gente joga para a cova dos leões. Aí Daniel soube, irmão. Aleluia. Ai, é agora. Glória ao nome do Senhor. É agora. Parece que eu vejo Daniel dizendo, é agora. Quando soube do decreto, foi para a sua casa, abriu o janelão assim, para o lado de Jerusalém, e 3 vezes podia o chinelo, ficam tudo olhando. Aí viram Daniel orando, né? Aí foi lá, olha, camarada, o Deus dele, ó. Aleluia. O Senhor disse, selou com o seu anel aí, ó, o decreto que se fosse jogado na cova dos leões. E o rei disse, esse homem não pode. Esse homem é correto demais. É certinho. Aleluia. Deus dele é verdadeiro. Aí foi jogar o Daniel na cova dos leões. Fechou. O rei ficou a noite toda perturbado, ficou fazendo uma vigília. Aleluia, louvado seja Deus. No outro dia cedo foi lá, disse Daniel, meu Deus pode te livrar. Ô rei, estou aqui, ó. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Olha ali, a permissão para as irmãs. Tem travesseiro aí, deita Daniel. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. A quem devemos agradecer, meus irmãos. Aleluia. As autoridades ou a autoridade divina. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Desde que a autoridade constituída seja correta, eu obedeço. Aleluia. Tanto a ela como a divina. Aleluia. Porque a autoridade correta, ela está de acordo com o que Deus constituiu. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui vou terminar. Oh, irmãos, glória a Deus. Agora, para terminar, agora, é dever de todos os crentes orarem em favor das autoridades legalmente constituídas. É o dever de todo crente orar em favor das autoridades legalmente constituídas. Aleluia. Foi constituída. Mas não está legal aquele, mas foi constituída legalmente, não foi? Aleluia. Então, olha. Mas não está certo, vou orar porque não está certo. Não, você vai orar pelo que está certo, para continuar certo e acertando mais. O que não está certo, o que é que você vai orar? Para que Deus tenha misericórdia e faça ele acertar. Deu ajuda a ele para acertar. Ele se manque no que está fazendo errado e venha acertar. Aleluia. A gente tem que orar. 1 Timóteo, irmão, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, eu quero ler aqui rapidinho, irmãos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, nos diz aqui, meus irmãos. 1 Timóteo 2, 1 e 2. Ademoesto-te, pois, antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Então vamos orar, crente. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quantas vezes eu orei pelo aquele homem mais honesto do Brasil? Não tem ninguém na face da terra mais honesto do que ele. Não falo o nome dele, nem que você me informe aqui esta noite, aleluia. Mas quase deixou o Brasil. Que olhão é esse para mim, Deus? Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Mas eu tenho que orar, meus irmãos. Eu tenho que orar. Glória ao nome do Senhor, é o meu dever. Mas eu tenho que saber a quem eu devo obedecer. As autoridades constituídas, desde que elas estejam de acordo com a vontade de Deus. Desde que ela não está mais de acordo com a vontade de Deus, eu não obedeço, porque eu devo obedecer a Deus e não aos homens. Que Deus os abençoe, meus irmãos. A minha esperança é que tenha melhorado e muito nosso grau, meus irmãos, de sabedoria e conhecimento, de saber
cada coisa, colocar cada coisa em seu devido lugar e melhorar a nossa condição e saber qual a nossa posição quanto à igreja, servo de Deus na face desta terra. Porque quando nós sabemos isto, vamos melhorar, meus irmãos, e muito o nosso serviço e a nossa condição desta autoridade e de poder em nossas vidas. Que Deus em Cristo vos abençoe grandemente no nome maravilhoso de Jesus. Até a próxima, se Deus nos permitir, em nome de Jesus. Evangelista José.